Olá, começa agora mais um programa Destaques. E o Ceará está cada vez mais perto de despontar como um grande protagonista na produção de hidrogênio verde. Uma empresa australiana apresentou a planta e detalhes do investimento para obter o combustível verde em nosso estado. A apresentação foi para membros da Associação de Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, local onde o empreendimento será instalado. A Fortescue projeta alto investimento em uma usina de hidrogênio verde. O Ceará assinou já 30 MOUs, ou mais de 30 até, para hidrogênio verde, mostrando que há interesse no Brasil, no Nordeste, no Ceará, para produzir hidrogênio verde. É um ótimo lugar, né? E a gente espera agora, nos próximos meses, anos, que esses projetos comecem a sair do papel, só de planejamento, e virem realidade. Para isso existe um trabalho enorme que está sendo feito a nível de governo federal, estadual, indústria, Federação das Indústrias da FIEC, universidades, para que a gente consiga abraçar essa nova indústria no Brasil. A Fortescue é a quarta maior mineradora de ferro do mundo e tem origem na Austrália. A empresa assinou o pré-contrato com o governo do estado ainda em 2021 e segue etapas importantes. Hoje a gente está em estudos de viabilidade, significa que a gente não tomou a decisão de investimento, mas a boa notícia é que está caminhando bem, né? A gente está fazendo a engenharia, está entendendo os custos, para depois entrar na fase de prazos e construção da planta. A planta da Fortescue prevê a produção de hidrogênio verde e seus derivados em larga escala. A capacidade projetada de produção é de aproximadamente 837 toneladas do combustível por dia. Para a viabilidade do negócio, serão necessárias parcerias para a compra de energia renovável. É muito importante essa conversa com os outros empresários, as outras indústrias, o hidrogênio verde. A empresa global é uma das 70 que integram a AECIP, responsável por realizar o encontro e incentivar novos negócios. Com o sentido de colaborar, de a gente enxergar possibilidades de fazer negócios, enxergar a possibilidade de apoiar o projeto de instalação. Então, nós temos hoje uma inteligência empresarial instalada através dos nossos 600 executivos nos 10 fóruns que nós temos, de recursos humanos, a sustentabilidade, inovação. Então, nós estamos aqui para colaborar com essa inteligência e também com os empresários que estão fazendo um desenvolvimento sustentável no complexo, ávidos a realizarem negócios e apoiar a implantação de uma planta de hidrogênio verde no estado do Ceará, que certamente trará muitos benefícios sociais. As férias escolares representam um período de descanso e diversão para muitas famílias, mas para aquelas que têm crianças autistas, essa mudança da rotina pode ser um desafio. O jornalista Lucas Albano conversou sobre esse assunto com a psicóloga Thalita Costa. Acompanhe. Como é que esse dia a dia das férias pode fazer com que as crianças modifiquem também o dia a dia delas? O que acontece durante as férias que é diferente da rotina das crianças? Pronto, o transtorno do espectro do autista, ele é caracterizado por 3 principais características de dificuldades. Dificuldade na comunicação, na socialização e com comportamentos restritos e repetitivos. Então, é bem aí em comportamentos restritos que há uma dificuldade em mudanças de rotina. Por isso que há uma dificuldade quando inicia as férias, porque dá uma quebra na rotina de acabar as aulas, a estrutura de aulas, muitas vezes a estrutura de terapias, para uma estrutura mais livre, onde os eletrônicos, eles são mais expostos a eletrônicos, são mais expostos a passeios, eventos sociais, e isso causa uma desorganização se não for trabalhado previamente pela família e pelos terapeutas. E também nas férias eles passam a ter contato, muito possivelmente, eu acredito por uma questão até lógica, né? Com mais crianças típicas, ou seja, que não têm autismo, né? É diferente, por exemplo, da época de escola, do dia a dia da escola, que existe, por exemplo, a turma das crianças atípicas. O convívio pode ser também um pouco diferente, né? O dia a dia muda nesse sentido, né? Na verdade, as escolas, elas, o convívio deles já são com crianças típicas diariamente nas escolas. Tanto nas escolas particulares quanto públicas, eles estão na escola regular. Então, eles já têm muito esse convívio. O que ocorre nas férias, tem muitos eventos extremamente sociais, diferente da escola, que tem aqueles momentos de estudo, aqueles momentos
que não são sempre sociais, somente na hora do intervalo. E nas férias não, é passeio, é piscina, e aí tem muitos convívios. Porém, nem toda criança autista tem dificuldade na socialização. Então, isso é importante Até falar. porque é uma condição, não é uma doença, né? E é um espectro. Então, é muito diferente as características de uma pessoa autista para outra pessoa autista. Então, a gente precisa sempre estar pensando muito individualmente quando fala dessa condição. Thalita, em que idade os pais podem começar a prestar atenção? É muito bom falar sobre isso também, né? Sobre os comportamentos de uma criança autista. Quando é que eles começam a aparecer? Perfeito. Esses comportamentos, eles precisam estar sempre ligados aos marcos de desenvolvimento. Então, na cartilha de alfabetização, os médicos, todo mês, quando a família vai no pediatra, ele precisa preencher um gráfico ali para saber se está acima dos marcos de desenvolvimento ou abaixo. Então, é um sinal de alerta se, por exemplo, uma criança de 2 anos tiver dificuldade de imitar, seguir comandos, contato visual, permanecer em ciclos sociais com pares, né, com outras crianças, mas também é um sinal de alerta se uma criança de 2 anos já souber construir o alfabeto completo, já souber fazer a sequência do 1 até o 100. Então, quando foge desses marcos de desenvolvimento, são sinais de alerta, precisam ir ou no neuropediatra ou no psiquiatra infantil, para que eles possam estar fazendo os direcionamentos adequados. É também no período das férias em que passa a ser possível para os pais que estão mais tempo com os filhos em casa a percepção desse comportamento, né? De como essa criança se comporta, como ela socializa. É uma oportunidade, se comparada ao tempo do ano, única, né? Perfeito, é única e muitas vezes as crianças em geral são expostas aos eletrônicos nessa época. E aí as famílias podem observar pouco a socialização, o brincar funcional, se essa criança brinca adequadamente. Então o ideal é diminuir os eletrônicos nas férias. Eu sei que é difícil porque eu também sou mãe, mas o ideal é diminuir e brincar mais mesmo com as crianças, trazer tempo de qualidade em família. Porque aí nesse tempo de qualidade as famílias vão poder observar melhor esses padrões comportamentais, inclusive comparado a outras crianças da mesma idade. Então observe quando sua criança estiver com outras crianças em grupo, se os comportamentos dela estão divergentes do grupo. O que é que um pai pode fazer quando desconfiar desses comportamentos da criança? Buscar apoio diretamente na escola? É na escola esse primeiro encontro com o que é o transtorno do espectro autista, né? Tem muitas famílias que falam que quem mais dá diagnóstico é professor, porque de fato o professor ele consegue ter a observação do individual para o grupo. Então, normalmente os professores fazem essa indicação aos pais e eles levam no neurologista, no neuropediatra ou no psiquiatra infantil. Então, normalmente os médicos são o primeiro contato, a partir daí eles fazem as indicações e aí juntos com a equipe terapêutica nós vamos ali tomando decisões. E para as famílias, por exemplo, que têm mais de uma criança autista ou contato com as crianças da mesma família, né? Não só de convívio de amigos, dos pais e dos próprios filhos, mas também do contato familiar. Ter uma rede de apoio ajuda muito. Ter uma rede de apoio é fundamental, inclusive hoje eu também estou aqui falando em nome da Associação Fortaleza Azul, que é uma rede de apoio muito forte entre os pais. Eles se encontram, eles promovem encontros entre as crianças, entre os pais, entre os adolescentes, tem muitos projetos ali envolvidos. E é muito bom porque às vezes as famílias não têm o suporte da própria família. E aí é nos amigos que eles vão encontrar esse suporte, mas é fundamental ter uma paternidade ou maternidade com apoio, porque assim o cuidador ele precisa ser cuidado. Então essa família também precisa ter momentos de cuidado próprio, não só de estar ali o tempo inteiro cuidando. E é nessa rede de apoio, com essa rede de apoio, que essas famílias também conseguem buscar esse cuidado. Thalita, explica um pouco para a gente sobre o funcionamento da associação, por gentileza. Perfeito. A Associação Fortaleza Azul foi a primeira associação aqui em Fortaleza.
a ser construída foi construída por pais de autistas e foi construída nesse intuito de propagar informação, disseminar informação de qualidade para a sociedade, promover encontros onde esses pais eles possam se fortalecer como uma rede de apoio. Eles promovem passeios onde essas crianças elas estão ocupando os espaços aqui de Fortaleza, promove projetos. Então, mês passado mesmo eu fui em uma exposição dos adolescentes, uma parceria com o Museu da Fotografia, onde eles fizeram fotografias e foram expor para a comunidade esse trabalho que eles fizeram. Então, é muito importante. Semana passada, eles estavam no Castelão, fazendo um passeio promovido por eles. Então, tiveram toda uma programação de férias, onde estavam ali também ajudando outras famílias. E passear, buscar contato com a natureza, com o que a cidade pode proporcionar, também é uma forma de fazer essas crianças se encontrarem com elas mesmas, né? Demais, assim, o Parque do Cocó, as praças, é perfeito, porque eles conseguem correr, extravasar, tem parquinho, tem outras crianças onde eles também podem estimular a habilidade social. Nos próprios shoppings também, né? Cinema, as crianças gostam muito. Então, vamos fugir das telas em casa e vamos para o cinema, assim, ele vai conseguir comprar o ingresso, comprar a pipoca, permanecer um tempo de espera até o filme acabar. Então, tudo isso são habilidades que podem estar sendo estimuladas. Pelo que você me falou, aquilo que é feito durante as férias pode ser muito positivo, para além da questão da transição, que é difícil de sair de um período de normalidade, de dia a dia, para um período de férias. As férias também podem servir para que essas crianças voltem à rotina de dia a dia melhores, positivamente melhores, né? Sim, mais relaxadas, mais tranquilas, porque é uma rotina intensa. Então, muitas dessas crianças e adolescentes, eles estão um período na escola regular e no contraturno da escola eles estão em terapia. Então, é intensa, a gente fala que é uma rotina de executivo. Então, esse momento de pausa também é importante, também é fundamental, porém, um retorno precisa ser trabalhado e pensado pela equipe e pela família. Como? Com quadro de rotina, mostrando como vai ser esse primeiro dia de aula, o primeiro dia de terapia, quem vai ver, qual terapeuta que vai ver, um calendário mostrando uma foto da escola ali no dia 31, olha, vamos lá, faltam 5 dias para acabar as férias, está voltando às aulas. Essa previsibilidade vai fazer com que essa criança, esse adolescente diminua a ansiedade e tenha um retorno mais tranquilo, mais saudável. E a associação contribui com isso, né? A associação contribui com isso também. Eles possuem várias pistas visuais onde eles distribuem também para as famílias e, além de tudo, esse apoio mesmo do grupo, né, entre pais e entre os próprios autistas. E o mercado imobiliário da capital cearense vive uma grande fase em 2023. Foi o que mostrou mais uma edição do Flash Imobiliário, o evento que divulga há 10 anos os números mais atualizados deste segmento em Fortaleza. O mês de junho foi o melhor dos últimos 9 anos em lançamentos de imóveis em Fortaleza e na região metropolitana. O levantamento envolveu 78 construtoras e 228 empreendimentos. Um ano pujante, um pouco melhor do que o ano passado, 5% apenas em unidades, 7% em VGV, mas melhorar um ano que já foi muito bom é uma grande vitória. Então 2023, sem dúvida, será, muito provavelmente, o melhor ano do mercado imobiliário de nossa história. O encontro empresarial é um dos principais do mercado imobiliário do estado e acontece uma vez por mês. Nesta edição, também estiveram presentes a secretária municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, Luciana Lobo, e o então prefeito em exercício, Elcio Batista. Os dados são fundamentais para orientar a tomada de decisão no setor público, no setor privado, no terceiro setor, na nossa vida. Então, quanto mais a gente tiver dados, quanto mais esses dados sejam qualificados, melhor será a tomada de decisão, mais apropriada, mais ajustada, e vai produzir o maior impacto que a gente quer ou vai fazer com que a gente possa iniciar um ciclo de transformação. Então, os dados são muito importantes, são hoje a principal ferramenta para a alocação de recursos e tomada de decisão.
Ainda em junho, 457 unidades de residências verticais foram vendidas em Fortaleza. Isso representa um aumento de 172% na comparação com maio. Aumento esse que também se repete em outro importante dado, o VGV, o Valor Geral de Vendas. O VGV de junho foi de 404 milhões de reais, quase 250% acima do mês anterior. No acumulado do ano, as vendas de imóveis chegam a 2 bilhões e 300 milhões de reais. De acordo com a mudança na taxa de juros, é possível até dezembro ver uma multiplicação desses números. Nós estamos no limiar de acontecer a queda na taxa de juros. A taxa de juros baixando, o mercado imobiliário sem dúvida vai ser atingido positivamente e vai realmente melhorar ainda mais o volume de vendas. A gente agora vai para o intervalo e volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta. A Central Única das Favelas existe aqui no Ceará desde 2004 e vem realizando ações nas comunidades pelo estado, como a Taça das Favelas, que iniciou em maio, e um projeto voltado para as mães da favela. Sobre as ações da Central, eu conversei aqui na TV Otimista com o presidente da CUFA, Francisco Wilton dos Santos, mais conhecido como Pequeno. Acompanhe. Pequeno, obrigada pela sua presença aqui no Destaques. Vamos falar um pouquinho sobre a CUFA, esse trabalho de vocês desde 2004 aqui no estado do Ceará, né? Conta um pouco pra gente, para quem está assistindo também, um pouco mais sobre o que a CUFA faz, né? Qual a diferença na vida dessas pessoas, como é que é o trabalho que vocês fazem aqui. Obrigado pelo convite, né? Na verdade, a gente existe antes muito da CUFA, né? A gente somos oriundos do movimento hip hop, do movimento estudantil, do movimento que a gente fazia de militância, né? Antes da CUFA. E aí, em 2004, a gente participou de um fórum social mundial e na conversa que a gente sempre tinha com o Celso Ataíde, né, que ele ficava cantando a gente em participar da CUFA, em ser CUFA, e a gente achava que o Celso tinha vendido hip hop, né, pela lógica que ele acreditava de fazer, e a gente foi entender um pouco que as demandas que tinham dentro das favelas, dentro das comunidades, como muitos gostam de dizer, né, comunidade carente, que para nós não é, a gente viu que as demandas existenciais e sociais dentro seria para além do movimento hip hop, para além daquelas 4 vertentes, como break, grafite, rap, DJ. A gente via que o empreendedorismo era importante conversar, que a cultura era importante conversar, que o futebol era importante conversar, que o grupo de mulheres formadas dentro das favelas era importante a gente estar participando, presente disso. E aí, em 2004, a gente começa a participar da CUFA e entender qual era o formato básico que a gente precisaria para a gente estar realmente desenvolvendo um trabalho social dentro das favelas. E aí, nesse trabalho então que vocês estão realizando, assim, como é que a gente imagina, né, de mudança de vida, de pensamento, de rota, né, das pessoas que são positivamente impactadas no trabalho de vocês? Como é que tem sido isso? A gente busca aí uma mudança de rumo, como nós também fomos impactados com isso em algum momento de nossas vidas, né? Quando a gente desenvolve um trabalho, a gente desenvolveu 2 trabalhos, um chamado Nada Consta, né, que era para trabalhar com meninos que estavam em conflito com a lei, e o outro era chamado Na Limpeza, também era para jovens que estavam em conflito com a lei, porque para nós, só quem enxergava eles era nós e a polícia. Mas como é que a gente desenvolve um trabalho, né, fortifica um trabalho já desenvolvido dentro das favelas, seja com esporte, com cultura, com lazer, né, com empreendedorismo, e traz esse jovem para dentro e tem aquele sentimento de pertença e a gente consegue desenvolver um trabalho com eles. Então, quando a gente começa a perceber que a favela ela não é um público-alvo, mas ela é um público participe direto, né, dessas relações sociais, que a gente tem um problema, mas que a gente busca uma solução, e a gente entender que ele vai para além de ser público-alvo, então a gente traz ele para poder participar, como nós também participamos de algum momento. A gente entendeu que aquilo ali era o caminho, que aquilo ali era importante para a gente desenvolver um trabalho social dentro da comunidade, dentro das favelas, e assim a gente buscar um rumo, ou na nossa vida, ou na vida dele, seja assim, tem coisas grandiosas que a gente conseguiu desenvolver, e tem coisas que foram pequenas ali para a nossa visão, mas que a gente conseguiu também transformar a vida de alguém. Pequeno, e aí nesse caso, como é que tem sido essas ações agora em 2023, né?
também como é que foram as ações no período da pandemia, porque foi difícil para todo mundo, acredito que também o trabalho para vocês também foi complicado de se fazer, né? Como é que foi esse momento, né? E como é que está sendo agora? A pandemia, a gente, né, pegou tudo que a gente tinha, né? Os nossos espaços que a gente já desenvolveu o projeto, né? A gente parou as nossas atividades como todo mundo parou, e a gente pegou o que a gente tinha dentro do armário, né, de alimento, montamos a cesta básica e entregamos para as famílias dos adolescentes que participavam. E aí a gente começou a perceber as demandas que vinham, os pedidos que vinham para a CUFA ajudar, para a gente tentar encaminhar. Então a gente fez um documento, mandamos na época para o governo federal com a listagem de coisas importantes e que a gente não tinha chegado na favela, a gente já estava lá. E a favela, ela era a que mais ia sofrer com aquilo, né? Com aquele lockdown e tal. E aí a gente começou a acionar as empresas, né? Acionar o poder público, acionar o governo, acionar a prefeitura, acionar alguns parceiros privados para a gente arrecadar esses alimentos e assim a gente conseguir distribuir, né? Então a gente fez um trabalho junto com as mães, né? Que era um programa chamado Mães de Favela, de distribuição de renda, né? A gente, enquanto as filas estavam enormes aí para as pessoas cadastradas e receber seus benefícios, a gente estava entregando essa renda já pela identificação facial pelo aplicativo que a gente, em parceria com a PicPay. Então a gente começou a desenvolver esse trabalho e juntamente com as próprias mulheres, essas mulheres que vinham até nós solicitar uma ajuda, uma cesta, uma doação, alguma coisa do tipo, elas se tornaram também liderança nesses espaços, nessas favelas, para serem também a ponte entre nós e as famílias que estavam lá precisando. Porque, na verdade, a CUFA ela não doou nada, né? A gente foi só intermediário, só interface de quem tinha para doar e quem precisava receber. Então, a gente cadastrou essas mulheres, né? Pesquisamos essas mães solos, a gente começou a identificar e entrar de fato. Para você ter ideia, a gente saiu de uma relação aqui em Fortaleza de 30 favelas que a gente tinha, com as atividades que a gente fazia, para 240 favelas no Ceará todo, onde a gente pôde distribuir essa cesta básica, levar cartão vale-refeição, que a gente também distribuiu, né? A gente levou chip também para as mães, chip de internet, com internet durante 6 meses, de graça e tal. Algumas por conta daquilo, que não tinha Wi-Fi para os meninos estudarem, e com esse chip que a gente distribuiu para as mães, a gente começou a perceber que as mães começaram a fazer negócio através da internet, né? Uma começou a dizer que estava produzindo bolo, começou a vender, a outra começou a cuidar do filho da outra, a outra ia fazer uma diária, alguém fica com o meu filho. Então elas começaram a fazer negócio usando essas redes sociais e usando também o chip que a gente tinha distribuído para elas. Então a gente começou a perceber todo esse arredor através das próprias falas das mães. Então as mulheres elas foram fundamentais para nós na entrega dessas cestas básicas e no mapeamento das outras mães que podiam receber essas doações. E aí, depois desse passado, né, de tudo isso, como é que tem sido agora 2023, a ação de vocês nessa questão? Como é que tem sido essa atuação no estado todo também e as ações que vocês estão realizando agora? Passada a pandemia, né, durante a pandemia a gente conseguiu realizar um sonho nosso, que era um sonho de uma sede própria, um sonho de um escritório nosso. Então, na pandemia a gente construiu um prédio, né? Esse prédio hoje ele vai se tornar uma escola de formação de lideranças. Essas mulheres, elas vão passar pela nossa formação, né? A gente, na verdade, nesse momento a gente está fazendo diagnóstico com elas, né? Quem tem o ensino fundamental, quem tem o ensino médio, a gente conseguir parceria com as escolas para ela poder voltar a estudar também, que é importante. E essa escola, esse prédio nosso, essa sede, vai ser uma grande escola de formação, né? A pessoa quer ser político, vai lá, aprende como é que é, quer fazer um ofício para mandar para a prefeitura para falar sobre uma obra que tem que ser feita, vai lá e aprende como é que é ser feito. Então, é uma escola de formação de lideranças, então a gente está construindo parcerias aí com faculdades, com outras escolas, para a gente construir essa possibilidade para essas mulheres e para nós também, né? E aí vocês também estão com a Taça das Favelas, né? Começou agora em maio, né? A Taça das Favelas, ela é um torneio de futebol, um dos maiores torneios de futebol entre favelas do mundo. E, na verdade, não é um torneio de futebol, né? A gente está fazendo um grande movimento de jovens através do futebol. Então, se eu tenho um problema dentro de alguma favela com a questão da dengue, então eu vou criar uma maneira para esses meninos participarem da Taça da Favela, como contrapartida eles têm que fazer uma ação lá. Eu vou identificar jovens que estão fora da escola, que nem trabalham nem estudam.
Então, vou criar um diagnóstico também, através dessas identificações, e construir projetos que eu pegue esse público, porque às vezes o projeto, ele nunca é pensado com o público, como eu falei aqui no início, ele é pensado as pessoas com público-alvo, né? E muitos desses projetos de favela, a gente percebe também que são feitos por pessoas que não residem em favela, né? Então, quando eu trago essas pessoas para dentro, para ser parte também do processo e ela entender o que é, e eu perceber qual é a demanda que ela deseja, aí eu vou atrás, né? Então, ela vai atrás comigo também. Então, a CUFA, na verdade, a gente não tem uma receita pronta do que é. A gente traz em busca de algumas alternativas. Então, a Taça das Favelas é isso. Eu não quero, sei lá, ter um menino que vai ser o melhor jogador, vai ser o Neymar, vai ser não sei o que, não. Se acontecer, faz parte do trabalho, é o resultado do que a gente está fazendo. Mas você promover nos meninos a cidadania, esses meninos terem direito a uma identidade, porque muitos desses jovens não têm uma identidade. Quando a gente identifica, a gente tenta facilitar, liga para alguém, um parceiro nosso, vai lá no VaptVup, cadastra o menino para tirar a identidade, tirar o documento. O menino está fora da escola, a gente negocia com a escola para o menino voltar para a escola. Então, a Taça das Favelas é um grande movimento de juventude que a gente faz entre meninos e meninas, para que a gente possa estar discutindo com eles outras possibilidades para além do futebol. E aí, nesse caso, falando do futebol, né, a gente tem a estreia das meninas aí no futebol brasileiro, né, que já conquistaram, já ganharam, começaram vencendo. Mas, nesse caso, como é que isso tem resultado também nas meninas, pensando o futebol na favela também, né? A gente vê muito forte os meninos, mas como é que tem sido o pensamento para as meninas? Aqui em Fortaleza tem a particularidade das areninhas, né? As areninhas, é uma política pública que praticamente é a CUFA que deu um pontapé inicial, depois a gente pode marcar um momento para a gente falar como é que se construiu isso. E o futebol feminino, ele tem melhorado muito, né? Tanto a participação das meninas, como o olhar de quem pode contribuir com a evolução do futebol feminino, né? As empresas que estão apostando, patrocinadores que estão chegando, o poder público que tem um olhar mais ali delicado com o público, trazer as mulheres também para dentro, né? E entender qual é o papel dela também dentro do campo, entender o papel dela na sociedade em si. Então, você discute com elas isso. E a gente vê, esse ano a gente teve quase 1.000 inscrições no futebol da Taça das Favelas, né? No geral. E a gente sempre faz a seletiva de quem participa. E aí, das mulheres, a gente não fez a seletiva, porque quanto maior a participação, né, delas nas inscrições, maior a participação delas também no futebol em campo. Então, a gente não faz seletiva com o futebol feminino. O futebol feminino, para nós, começa a partir dos 14 anos na Taça das Favelas, é aberto. No ano passado, a gente teve uma referência de um pai, era o técnico, a mãe e a filha jogando no mesmo time. Então, você tem ali o futebol como um hobby, como um negócio legal, que funciona, que movimenta, e trazer essas mulheres para dentro, entender, apostar, apoiar e estar junto com elas, é um dos objetivos nossos também, dentro da Taça das Favelas, né? E aí, pensando nisso também, a potência das favelas, né? Assim, o celeiro de conhecimento, da galera que quer, né, criar, pensar, que sai da caixa, né, que abre aquela caixa, enfim. Como é que é trabalhar junto com essa turma, né, que tem um pensamento muito além, né, que tem uma potência muito grande de desenvolvimento, só precisa ser vista de fato, né? O Celso Ataíde, junto com o Preto Zezé, né, eles têm uma fala que, assim, que é primórdia para nós, né, que a favela não é carente, a favela é potente. E essa potencialidade, ela tem que ser só canalizada, né? Você vê jovens que têm coragem de fazer alguma coisa, que pensam. Você vê a internet aí, o quanto de jovens estão desenvolvendo trabalho na internet, né? Esses vetinhos que vivem fazendo matéria, se identificam, né, com as pessoas, e as pessoas se identificam com eles. Então, a favela não é carente, que a gente precisa de oportunidade, né? Quando você tem esse trabalho social, você tem que ser visto como um capital social que desenvolve um trabalho bacana dentro. Infelizmente, algumas pessoas querem olhar para nós como capital político, né? Só ver nós como números. Vocês atenderam aqui quantas famílias? Nós distribuímos aqui cerca de 300 mil cesta básica. Rapaz, se você for candidato a vereador, vocês ganham, né? Então, as pessoas sempre acham que a gente tem uma pretensão política, sempre vão ter um objetivo de que a gente só está ali desenvolvendo trabalho porque a gente quer ser vereador, que a gente não tem isso. O que a gente quer é oportunidades para dentro da favela, né?
Se a polícia está lá dentro, a gente quer que a polícia vá, mas a polícia vá com assistente social, vá com a escola que funcione, vá com o posto de saúde que funcione 24 horas, sabe? Vá, não é que a pessoa vai fazer um exame agora, só vai receber daqui a 2 meses o seu diagnóstico. A gente quer que funcione de fato essas políticas públicas. A gente não quer uma política pública de funeral, que só chega lá quando o jovem está morto. A gente quer o jovem vivo, né? A gente quer o jovem sendo oportunizado, a gente quer o jovem no mercado de trabalho, mas antes de chegar no mercado de trabalho, esse jovem tem que ser qualificado. Então a gente tem que pensar nesse menino, nessa menina, como uma possibilidade, né, de um sonho a ser realizado. Então a favela é um potencial muito grande e a favela não é carente, né? O resultado vai ser do que a gente vai fazer agora na Expo Favela, que é um outro projeto que a CUFA está desenvolvendo, que é pegar o que a favela produz e conversar com o asfalto, né? Como é que o menino tem um trabalho dentro da favela de negócio, de empreendedor, e tem um cara que tem dinheiro e consegue fazer um investimento naquilo, e o menino consegue desenvolver seu trabalho com a melhor qualidade. Então, a Expo Favela é nesse sentido. Então, a CUFA ela tem esse objetivo, né? A gente não pode fazer nada para nós e fazer no cantinho, bonitinho lá. A gente tem que mostrar de fato o que é que a gente está fazendo para que as pessoas tenham um olhar e consiga aí ajudar muito mais. Porque a CUFA ela também tem isso, assim, de você preparar quem está lá, mas você também agregar os preparados. Pequeno, nesse sentido, assim, como é que a sociedade pode se engajar nisso, né? Como é que todos nós podemos unir forças e diminuir essa ponte tão larga, né? Assim, a gente vê a meninada que está querendo criar, que tem um futuro muito brilhante pela frente, de uma turma que falta investir nessa turma aqui, né? Como é que a gente consegue estreitar isso? Como é que a sociedade pode fazer isso? A CUFA ela é uma junção de inteligências. Então, se você está em casa assistindo, você sabe, eu tenho um tempo, eu sou designer gráfico, eu tenho um tempo livre, queria ensinar esses meninos aí pelo menos 2 horas por dia. Liga para nós, que a gente tem uns meninos que querem aprender a ser designer gráfico, a gente sabe do mercado que é muito aberto, da carência de profissional. Então, se você sabe qualquer habilidade profissional e quer desenvolver, quer ensinar, liga para nós que a gente tem uns meninos, a gente tem um público, né? E você vai lá no seu tempo. Então, a CUFA é isso. É pegar o que se tem, que as pessoas sabem, e desenvolver. Não pode ser tratado como carente. A gente tem que ser tratado como potencial. Então, se as pessoas elas sabem desenvolver, fazer uma cadeira, fazer um trabalho socioambiental, quer falar sobre reciclagem, quer falar sobre coleta seletiva de lixo, então vá para lá. A gente está aberto a isso, né? A gente não tem a melhor estrutura, a gente não tem a melhor receita de projetos sociais, de ser o salvador da paz, salvador da vida. Não, a verdade é isso, né? Como é que eu transformo o menino aqui no cameraman, como é que o otimista pode ajudar, como é que a gente constrói um jornal dentro da favela com notícias locais, como é que eu transformo esse menino, ensino que ele é o que é um faro jornalístico, outro que quer levar idiomas, outro que quer levar, enfim. Então, o leque é muito grande. A gente está aberto a todas as possibilidades de transformação de projeto, né? A todo custo. O governo que faz um edital, que às vezes a gente não sabe como é que escreve esse edital, como é que a gente participa, como é que monta essa documentação. Às vezes tem uns grupos de advogados que se juntam, que quer fazer um momento lá para poder ensinar, outros contabilistas. Então, é nesse sentido que a CUFA se constrói, né? A junção de inteligências com o objetivo de oportunizar a vida das pessoas. Ok, Pequeno, eu te agradeço muito essa conversa, mais uma vez, mas passa para quem está assistindo, que ficou interessado, como é que faz para entrar em contato com vocês, como é que faz para encontrar vocês nas redes sociais? CUFA Ceará, né, .org.br, .com também.br, Taça das Favelas, eu, Pequeno, Preto Zezé, pode procurar nós na internet que a gente está ali, né, tem todos os nossos contatos, todos os nossos endereços, a gente tenta ser o transparente mais possível. A nossa sede lá é aberta praticamente 24/48, né? É só chegar, ver o trabalho que a gente desenvolve, acompanhar o que a gente faz. Às vezes só publicar, republicar o que a gente está fazendo já ajuda muito, né? Na pandemia a gente fez muito isso, que as pessoas elas queriam ajudar, mas não sabiam como. Às vezes só você compartilhar aquilo que a gente estava fazendo, né? E sensibilizar outras pessoas a ajudar, era o suficiente para a gente poder chegar e juntar forças para a gente ajudar outras pessoas. Então a CUFA está muito aberta, né? Vem ser parte, vem ser voluntário, vem contribuir, vem ser parte do conselho e a gente está aí para construir as alternativas e os caminhos juntos. A gente agora vai para o intervalo e volta em instantes com mais destaques.
Estamos de volta. A gente fala agora de economia. Uma visão 360 graus é a capacidade de ver tudo à sua volta sem pontos cegos. Esse conceito ganha força no marketing porque, como o nome sugere, promove uma visão holística do negócio. Sobre esse assunto, eu conversei com o empresário Gabriel Franco, da agência Marketing Machine. Confira. Obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques, falando sobre a você junto com o Sérgio, vocês criaram essa agência. Fala um pouco pra gente sobre esse diferencial que é a Bom, Elaine, é um prazer estar aqui. Então, o que a gente viu? Nós somos executivos aí de multinacionais, e a gente sempre lidou com a agência, né? A gente viu uma oportunidade muito grande, dentro do mercado de não só atender um nicho específico, mas de sim atender um todo. E aí a gente falou, cara, vamos montar uma empresa 360 de verdade, que não só se preocupa ali com um pedaço do marketing do cliente, como o digital, como conteúdo, como offline, mas sim dentro de uma estratégia 360 para esse cliente, atendendo todas as necessidades desse tipo de cliente. E aí a gente falou que está na hora, de fato, da gente ocupar essa lacuna dentro do mercado. E o que a gente vê bastante aí por fora é que as empresas que estão atuando, ela não está preocupada com o fim, ela não está preocupada de fato com o resultado, em vendas do cliente. E aí a gente tem esse ecossistema de venda também, que a gente pode auxiliar todos os clientes que vendem na nossa carteira, Porque uma coisa é você atrair, Então eu vou lá, faço uma comunicação para a Elaine, Elaine, essa água que está aqui, ela é desse jeito, ela é isso aqui, e você tem a intenção de comprar. Mas chega na frente do vendedor, o vendedor não consegue te atender. Quantas vezes você não foi numa loja, uma loja de roupa, sei lá, um sapato, e você foi atraído pela comunicação, seja ela online, nos Instagrams da vida, chegou na loja e você foi mal atendida, Isso não funcionou a roda do marketing 360, Porque de fato o marketing 360 você está ali satisfazendo as necessidades completas do cliente. Então a nossa agência ela faz esse ecossistema girar. Então eu trago toda a estratégia, mesmo que ele não feche a parte de vendas, eu não feche uma parte A, B, C, a gente desenha. O cliente que vem com a gente, ele tem um plano estratégico de marketing de todos os pontos de contato. Porque hoje quando você sai de casa, a gente tem vários pontos de contato. E o cliente, para ele de fato comprar, ele precisa ser impactado pelo menos 6 vezes dentro daquela marca, para ser conhecido e tal, para eu considerar comprar isso. Então tem um impacto de pelo menos 6 vezes. Então você é impactado numa mídia offline, no outdoor, saí de casa, vamos lá, estou dirigindo aqui, fui impactado no outdoor, depois eu parei no sinal. Muita gente costuma pegar o celular, para olhar alguma coisinha, que a gente chama hoje de microtédio. Parou no sinal, já pega o celular para olhar alguma coisa, ver, fui impactado de novo para aquela comunicação. Aí chego no trabalho, abro o desktop lá do meu trabalho, sou impactado de novo por uma outra comunicação no site, no portal de notícias, como o Otimista, pode ser impactado por lá. Aí saí para almoçar, fui impactado novamente. Então, essa jornada do cliente a gente consegue desenhar muito bem, E sem desperdiçar, o que a gente vê hoje bastante, é o desperdício de orçamento com marketing. E, de fato, se você tem marketing na sua empresa hoje e não tem estratégia, marketing é custo. Se você tem um marketing hoje que tem estratégia, é investimento. Ele vai te trazer retorno. Então, a gente viu isso, essa grande oportunidade dentro do mercado. E hoje a gente está aí para, de fato, atender essa gama de clientes que tem disponível aí nesses mercados Brasil afora. E vocês estão na atuação de vocês, o campo de atuação é no Brasil todo, é isso? Nós atendemos o Brasil inteiro, se duvidar até outros países, mas a nossa ideia é, de fato, a gente fica alocado em Fortaleza, a gente atende empresas do Brasil porque hoje, não hoje, depois da pandemia, as coisas ficaram um pouco mais fáceis. Antes você tinha muitos empresários que necessitavam de visitas, hoje você não precisa mais disso. Você já consegue, de fato, mostrar a sua empresa, como ela é, e aí sim você fechar negócio no Brasil inteiro, que dirá até no mundo, mas você consegue fazer isso. Então, a nossa atuação hoje é a nível Brasil.
Gabriel, e essa atuação que vocês fazem junto com empresas, profissionais liberais, como é que é a carta de clientes de vocês? É bem variado, bem variado. A gente tem algumas empresas e também tem profissionais liberais. Eu vou dar exemplo aqui, a gente é muito forte no ramo da saúde. A gente tem clínicas, tem médicos, né, especialistas dentro da nossa carteira de clientes e a gente vê essa oportunidade. A gente costuma falar que hoje o médico ele precisa estar dentro do online, mas ele também tem que estar no offline. E a gente não está só falando de estar no offline, igual era aquele marketing antigo do interior, por exemplo, que o profissional o médico está lá com aquela tradicional foto com a mão no queixo, com o braço cruzado, passando autoridade. Não é só isso. Ele precisa estar também nos ambientes de relacionamento. Isso é fazer marketing offline. Você está se relacionando com os profissionais, se inscrever em prêmios. Então a gente desenha toda essa estratégia para o médico. Né? A gente está aparecendo na imprensa, está na mídia, né? A gente está dando entrevistas, por exemplo. Isso é uma forma de fazer um tipo de marketing de relacionamento. Né? A gente desenha essa estratégia inteira para esse tipo de médico. E o que a gente vê muito hoje é, eu vou para o online porque é mais barato, né? Ou o que eu acho que é mais barato, porque se você não tem estratégia acaba ficando caro. E muita gente fazendo a mesma coisa, né? Abrindo caixinha de pergunta lá, respondendo isso e achando que está ajudando o cliente ou o possível paciente desse tipo de médico. Então a gente faz uma boa estratégia para esses profissionais. Você falou uma coisa importante, né, de estratégia, né? Às vezes, nesse período da pandemia, muita gente foi para o online, né, e se viu tendo que fazer, às vezes, muitas vezes, de forma sem essa estratégia que você fala, né? E aí já chega um momento que é necessário mesmo que essa estratégia seja feita de fato, né? Que essas pessoas, o online não tem mais volta, né? A gente tem que olhar e dizer assim, daqui para frente, né? Faz parte, a jornada do cliente também ampliou nesse sentido, do online, offline, essa conversa aí, né? Do que está fora, do que está online, mas sobretudo de pensar essa estratégia, né? Então, assim, quem tem um negócio precisa pensar isso, né? Precisa pensar e, além disso, Elaine, o profissional, né, que hoje quer investir em marketing, ele precisa também focar, vamos pegar um advogado, vamos pegar um escritório de advocacia, né? Ele precisa focar no que ele é bom, né? Porque eu vejo muito uma das dores, né, que a gente vê no mercado. Toda vez que eu fiz com alguma agência, ABC, quando eu faço, dá mais resultado do que até uma agência. Mas você, profissional, você não é para estar fazendo isso. É para alguém resolver esse problema e é para você focar no advogado, na advocacia. Porque esse é o seu core business, esse é o seu negócio. E deixar essa parte da estratégia como um todo na mão de uma empresa, de uma agência, né? A gente até tem um slogan que a gente até fala assim, que até dói chamar de agência, né? A MM, porque de fato a gente é um consultor, né? Nós somos consultores, né? Tanto eu, quanto o Sérgio, quanto o Neto, que está lá na frente, nós prestamos esse tipo de consultoria. E mesmo, de novo, que não vá fechar com a gente, alguma parte dessa estratégia, a estratégia está na mão do cliente para ele poder executar, né? Só que, óbvio, como eu sempre falo, eu posso te dizer, hoje, empresário, empresária, né, que você tem que comprar certos ingredientes para poder fazer uma receita. Só que se ninguém te assessorar a fazer essa receita, provavelmente ela não vai dar certo, né? Então é aí que entra a assessoria, é aí que entra a empresa, né, o profissional, para poder te ajudar nessa jornada. Ninguém conhece mais do teu negócio do que você mesmo, né? Nenhuma agência vai ter a vivência, a noção de mercado que o empresário teve de uma clínica, de uma empresa. Nenhuma empresa vai ter isso. Mas, se trabalharmos em conjunto, né, eu dando as ferramentas necessárias, com o briefing necessário, né, que é aquela conversa que a gente tem, né, que de ida, de vinda, para entender o negócio, eu não tenho dúvidas que há um sucesso dentro dessa estratégia. Gabriel, e falando um pouquinho sobre a jornada do cliente, né? Essa ampliação.
da pessoa que está em casa, consumindo no online, depois ela vai na loja e da loja ela é atraída para consumir lá dentro também, depois continua comprando online de volta, enfim. Esses perfis que surgiram e se ampliaram, né? Pessoas que antes compravam nas lojas passaram a comprar online, ou o contrário, gente que foi comprar online, mas sentiu saudade daquele, né, de estar perto na loja. Como é que para vocês tem sido esse momento, né, de ampliação da jornada do cliente, de se pensar estratégias a mais, de ver a diferença, a diversidade de clientes também, né? Porque a gente vê cada vez mais, tem adolescentes, a turma que é imediatista, né? Que não se prende a nada, e a turma também de mais idade, né? Que é mais fiel a determinado nicho. Como é que é pensar isso tudo, assim, se capacitar e estar, digamos assim, afinado nesse mercado? Sim, é um mercado muito dinâmico. O mercado hoje ele é muito mais dinâmico, né? A informação ela chega muito mais rápido. A gente teve recentemente aí um filme que saiu que movimentou, né, uma série de questões, né, uma série de formas de se comportar, de agir, por causa de um filme. Né? Então você vê hoje as informações e também caduca muito rápido. Né? Então você tem um pico ali de informação e ela já fica desatualizada em questão de segundos, né, de minutos. Então esse é um negócio muito dinâmico, esse mercado. Respondendo em relação à jornada, tudo é orientado a dados hoje. Né? Você tem que ter, empresário, empresária, um volume de dados para ser muito mais interessante, né? Passar essas informações para uma agência, a agência também coleta esses dados e através dos dados é que a gente toma as decisões. Né? Óbvio que tem muito aquele feeling daquele empresário mais antigo, né? Que levantava assim e falava, olha, eu acho que eu tenho que ir para cá. Só que hoje isso está ficando cada vez menor, esse tipo de feeling. Né? Óbvio, você tem que arriscar, tem um percentual de risco que a gente faz em algumas ações, mas a maioria é orientada a dados. Então, se o mercado, né, se eu entendi que os jovens, né, os adultos, os idosos, né, estão ali consumindo certo produto, é esse produto que eu tenho que focar. Né? Se eu vi que isso é um produto hoje que está dando resultado para a minha empresa, é esse produto que eu tenho que ter na prateleira. Eu não tenho que testar muita coisa, novidade. Eu tenho que ter um percentual de inovação e um percentual, de fato, dos dados que o próprio consumidor me passa. Então, a jornada hoje desse cliente, ela é orientada a dados. Eu pego o exemplo aí de uma grande varejista do comércio online mundial. Vocês vão saber o que eu estou falando. Né? Ao invés de diminuir lojas físicas, ele está aumentando loja física. Por quê? Porque ele viu que o consumo do online existe um padrão. Então, eu tenho esse consumo sendo acelerado por certos produtos. O que eu faço? Eu pego esses produtos, que são os produtos que mais saem, e jogo dentro da minha loja. Só que eu não tenho mais mega store. Agora eu tenho lojas pequenas que atendem só as necessidades daquela região. E eu posso fazer isso tranquilamente, né? Voltado para uma região A, para uma região B, porque eu tenho dados. Né? Vamos dizer que tem um liquidificador nessa loja aqui que sai muito. Vamos pegar o exemplo de Teresina. Quem está me assistindo sabe que Teresina é muito quente, né? Lá eu vendo muito ar-condicionado, com certeza. E eu conheço Teresina, né? Sei que é quente, tem ar-condicionado nos banheiros dos restaurantes. Então se vende muito ar-condicionado. Já em Cuiabá, não se vende tanto ar-condicionado. Então eu não posso desenhar a mesma estratégia para um e para outro. Então tudo tem que ser orientado a dados. Se eu não tiver isso daí, eu não consigo fazer uma boa estratégia para o meu cliente. Tá? Então os dados hoje é o que manda, né, no mercado. Gabriel, e quem quiser saber mais informações sobre vocês, ou como é que encontra nas redes sociais também, como é que faz? Maravilha. Vamos lá. Hoje você pode acessar o nosso site, né, www.sm, não é SM de SM, é tipo RJ, né, que escreve da RJ, indo para RJ, é ssYemi.com.br. Então você consegue acessar lá no sm.com.br. A SM é a nossa marca mãe do nosso grupo e tem a MM sim, a MM. Né? E aí você consegue acessar o nosso site e entrar em contato com a gente. Tá?
também nas redes sociais, sm.br, você consegue acessar, ou Market Machine, aí você também consegue acessar no Instagram e todas as redes sociais aí. E com investimento de 1 bilhão e 900 milhões de reais, a Quer Brasil inaugurou o Parque Eólico e Solar da companhia aqui no Ceará. O repórter Denis Barbosa e Ivanildo Bastos acompanharam e trazem os detalhes para a gente. O empreendimento voltado para a geração de energia limpa fica em Trairi, município do litoral oeste cearense. Os equipamentos que fazem parte do complexo são muitos e podem ser vistos de longe. A Quer Brasil tem capacidade de gerar nesse conjunto, formado por geradores de energia eólica e placas fotovoltaicas, quase 430 megawatts de energia. Normalmente, essa energia ela é direcionada no Mercado Livre para os nossos clientes, tá? Para os nossos clientes. E os clientes é que comercializam essa energia ou para o seu uso próprio ou para as concessionárias elétricas de energia que atendem ao consumidor cativo, né? Somos nós, o consumidor residencial, comercial e industrial. Aproveitando que nós temos de sobra aqui no Ceará, vento e sol, esse parque vai produzir energia de duas formas, utilizando a mesma área. O complexo híbrido teve investimento de quase 2 bilhões de reais e vai impactar consideravelmente o meio ambiente ao produzir sem emitir carbono e também é muito importante para o projeto de mudança da matriz energética do país. Em relação ao Ceará, ao Nordeste e ao Brasil, no fundo é mais uma pequena participação na transição energética, na descarbonização, na mitigação das mudanças climáticas. No fundo, a Quer e todos nós, todos os trabalhadores da Quer, todas as pessoas que trabalham, estão a fazer o seu papel. E o nosso papel hoje é deixar para a posteridade estes 426,4 megawatts eólicos e solares. Como eu digo, enfim, daqui a uns anos, quando eu me for embora, eu quero que a Quer seja mais conhecida pelos projetos sociais, projetos ambientais que fez e também pelos megawatts que deixou. No fundo, é uma pequena gota do meio do oceano. A Quer Brasil pertence ao grupo Quer Internacional, com mais de 30 anos de atuação em vários países do mundo no campo das energias renováveis. O investimento realizado aqui no Ceará contribui também com a economia cearense, gerando empregos diretos e indiretos. A solenidade de inauguração do parque contou com a presença do governador do estado, Eumano de Freitas. Isso aqui representa efetivamente a concretização do que nós falamos, que é a transição energética e base para no futuro produzirmos hidrogênio verde. Então é a construção de um projeto no estado do Ceará que, não tenho nenhuma dúvida, irá transformar a economia do estado. Aqui já trabalharam mais de 1.200 pessoas para a construção desse cluster. E vamos ter mais de 70 pessoas com salários mais elevados, trabalhadores qualificados, o que nos orgulha muito e tenho certeza que o povo de Trairi, o povo do Ceará tem muito orgulho de estarmos avançando e mudando a economia do nosso estado. Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.